Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vijayapradam Vancha kalpatarubhyascha kirpa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashuru Militam Yena Tasmai Gurave Namaha. Jagadev, 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 Jagadev. Boa noite a todo mundo. Fico muito feliz, né? Saudações a todos, boa noite. Não sei se todo mundo vai estar assistindo, vai ser à noite, então saudações a todos. Fico muito feliz mesmo, mais uma vez, a gente está aqui junto para continuar o estudo de Jyotish, mas também o estudo de filosofia védica, de Bhakti Yoga, tem uma tentativa de aprofundamento dentro do autoconhecimento, através do conhecimento que foi revelado pelos mestres espirituais. Então, é por isso também que a gente canta esses mantras na abertura. E a gente está fazendo a leitura, né, dos Graha Sutras do Ernest Wilhelm, e justamente falando sobre os avatares, as encarnações divinas, que têm funções específicas. E essa função específica é restabelecer os processos de espiritualidade, a prática espiritual, aquilo que faz com que as almas condicionadas alcancem a libertação do samsara. Então, esses avatares, eles têm funções específicas. Quebrar os grilhões da ignorância de tempos em tempos, porque mesmo as práticas espirituais de eras remotas, elas se degradam e elas perdem o significado. Então, alguns elementos muito significativos da importância dos avatares não foi levada em consideração pelo Ernest Wilhelm por causa da tradição filosófica dele, mas que devem ser levadas em consideração numa observação que a gente faz a respeito de tese, antítese e síntese. Então, se o nosso desejo é de um desenvolvimento progressivo e dinâmico da consciência, tudo que for apresentado como uma tese tem que ser experienciado com uma antítese, para que uma síntese, que é a verdade que foi revelada internamente, possa se estabelecer numa plataforma mais elevada. Então, em última análise, Srila Bhaktivinoda Thakur, isso no início do século XIX, ele é um dos fundadores, né? Tipo, ele é um dos bastiões do conhecimento Vaishnava da linha de Srila Chaitanya Mahaprabhu. Então é Gaudiya Vaishnavismo de verdade. Bhaktivinoda Thakur é quem resgata esse conhecimento e ele tem, né, dentro dessa corrente, a orientação de Srila Jagannatha Dasa Babaji Maharaj, mesmo um Babaji não sendo um mestre espiritual. Então, ele foi beber da fonte mais pura e genuína de um completo renunciante da vida material, mas completamente também dedicado ao serviço transcendental dentro do coração dele. Porque a atividade de Jagannatha Dasa Babaji Maharaj era cantar os santos nomes.
E ele tinha... Os passatempos de Jagannatha Dasa são muito incríveis, assim. Ele é muito místico. Ele é um dos Babadis que redescobriu os lugares sagrados em Vrindavana. Então, ele tinha um tipo de paralisia. Eu acho que ele teve paralisia infantil. E ele não se movia, né? Ele tinha as pernas paralisadas. Então, um discípulo, que não era um discípulo, era um tipo de discípulo dele, né? Um Vaishnava, um devoto que servia ele. E Jagannatha, ele vivia na beira do rio de Yamuna, que é o rio que tem em Vrindavana, que é o rio onde Krishna executava os passatempos dele. E ele vivia tipo numa casinha de palha feita de barro assim, e era uma casinha baixinha porque ele andava se arrastando. Não era uma casinha, né? Tipo, era só um telhadinho, ele não tinha casa, ele não cozinhava, ele não fazia nada, ele só cantava os seus nomes. E aí tinha esse devoto que ia cuidar dele, ia servir ele, levava, coletava comida e levava para ele comer, porque ele nem esmolava assim, ele nem ia pedir comida para ninguém. E esse devoto carregava, arrumou um cesto de palha, colocava ele dentro e carregava ele nas costas por Vrindavana, para fazer os parikramas, o parikrama de Govardhana, o parikrama de Vrindavana. E toda vez que ele chegava nos lugares sagrados, que ninguém nem sabia que era sagrado mais, porque tinha se perdido ao longo do tempo, Jagannatha Dasa entrava em êxtase e ele pulava de dentro do cesto e ele começava a dançar nos lugares sagrados. Então, e aí quando ele saía do êxtase, ele dizia o que tinha acontecido ali. E aí a galera sabia que aquilo era um lugar sagrado e construíam templos naquele lugar. Esse é o guru de Bhaktivinoda Thakur. Então eu acho que eu já estava falando do Bhaktivinoda Thakur. Então Bhaktivinoda Thakur, ele era um juiz e ele tinha essa posição elevada na sociedade, né? Mas ele era um grande devoto, ele era uma alma pura, rendido completamente, mas ele tinha um cargo público e ele tinha uma família, ele tinha uma esposa e ele tinha 12 filhos. Mas ele tinha, tipo, ele queria que um dos filhos dele fosse o grande devoto. Eu já contei essa história. E aí nasce o último dos filhos dele, que é Bhaktisiddhanta, e aí acaba sendo o fundador da escola, né, Gaudiya Vaishnava oficialmente, que é o que chega até a gente nos dias de hoje. Mas o que eu queria dizer é que, assim, várias terminologias, e aí todo esse conhecimento, ele foi revelado por esses mestres, né? Tipo, só chegou até Prabhupada por causa deles e só chegou na gente por causa de Prabhupada. Então, todo o conhecimento vem dessa fonte. E a gente tem que respeitar essa fonte completamente, assim. E um dos fatores, né, que não é trazido com tanta importância pelo Ernest Wilhelm é no caso de Buda, né, que é Mercúrio, o avatar de Mercúrio. Ele traz alguns elementos, ele fala sobre a estrutura social, ele fala sobre a questão do governo e tal. Eu não lembro se eu abordei isso com profundidade, mas a questão é, Buda, ele vem para acabar com os sacrifícios de animais na cultura védica. Esse é o papel de Buda. Em última análise, o que Buda veio fazer foi uma atualização do processo de sacrifício, porque justamente os sacrifícios estavam sendo feitos em vão, era um comércio. Então, é a mesma coisa que Jesus vem fazer. E a gente entende que Jesus
Ah, eu falei então, ó, o Lucas disse que eu falei, então, beleza. E aí é isso, Jesus vem e faz a mesma coisa dentro da cultura dos hebreus. E aí tem um detalhe, Jesus ele é considerado um Shakti-Avesha Avatar. Ele não é uma encarnação da suprema personalidade de Deus. Ele é uma parcela, ele é uma potência, ele é um aspecto específico dessa suprema personalidade. E aí hoje ficou para a gente estudar sobre Parashurama. E Parashurama, como Prabhupada mesmo cita, ele também é um Shakti-Avesha Avatar. E por que ele é um Shakti-Avesha Avatar? Um dos fatores é Parashurama, ele se encontra fisicamente com Ramachandra, sendo que ele é centenas de anos antes, alguns 1000 anos antes. Tipo, é quase muitos 1000 anos de diferença de um para o outro, assim, não é uma coisa próxima. Tanto que os avatares, eles são praticamente marcadores de eras. Porque como eles são reformadores, eles deixam novos processos de conexão com a transcendência, eles vêm de eras em eras. E Parashurama não, Parashurama vem com uma função específica, que é uma função extremamente interessante e circunstancial. Parashurama vem para acabar com todos os kshatriyas, que são os guerreiros. Ele vem para acabar com essa casta dentro da sociedade. Por quê? Porque os kshatriyas estavam corrompidos e eles eram os governadores, eles eram os reis. Então, Parashurama veio para acabar com os reis do mundo. Ele veio para acabar com os reis. Se Ramachandra é mais ou menos entre 16 e 18 mil anos atrás, Parashurama deve ser de 22 a 25 mil anos atrás ou mais. Então, não acabou com os reis, né? Os reis continuaram se corrompendo e se tornaram os políticos e os militares de hoje. E o que a gente entende disso? Já eram sinais da Kali Yuga. Quando a gente vê no Bhagavatam que Parikshit Maharaj, que veio 5.000 anos atrás, ele já encontra o Senhor de Kali Yuga. E o Senhor de Kali Yuga é um comedor de cachorro, que é um Meletia. Ele é um Shudra, comedor de cachorro, vestido como um rei, quebrando as pernas de um touro com uma marreta. Essa é a visão que Parikshit Maharaj tem da Kali Yuga. O senhor da Kali Yuga encarnado batendo no touro de Dharma, que é a religiosidade, é a prática espiritual. Então, são marcadores, né? São vários marcadores. E é interessante, por quê? Porque Parashurama nasce. Eu vou contar a história, eu vou ler a parte de Parashurama escrito pelo Ernest Wilhelm, porque ele coleta várias informações. Eu vou trazer mais algumas outras informações e eu vou falar também um pouco sobre Shrukacharya. Por quê? Porque Shrukacharya é Vênus e Parashurama é o avatar de Vênus. Então, Shrukacharya e Parashurama também têm essa relação direta, eles são tipo a mesma pessoa. E aí esse é um outro aspecto também que define que Parashurama é um Shakti-Avesha Avatar. Porque Parashurama e Shrukacharya, eles estão dentro de... como se fossem Indra. Acontece várias vezes também, né? Várias vezes, eu já contei algumas histórias dessa. Várias vezes Indra comete ofensas. E aí ele é amaldiçoado a nascer no mundo material. Quando a gente estava falando sobre, era isso que eu tinha que falar.
Quando a gente estava falando sobre os outros avatares, esses outros avatares estão vindo fora da ordem que é colocada dentro do Śrīmad Bhagavatam também. Eu falei, quando a gente estava, antes de falar sobre os avatares, que os 2 porteiros de Vaikunta, que foram amaldiçoados pelos irmãos Kumaras, os 4 Kumaras, que são os filhos de Brahma, eles são amaldiçoados a nascer dentro do universo material como demônios. E Shiva, Vishnu mesmo, se encarrega de vir para cá para matar eles. Então, alguns dos passatempos de Vishnu como avatar é para matar esses demônios. Não é só para restabelecer os princípios da religiosidade. Então, quando a gente vê Krishna, e a gente já falou sobre Krishna, foi o segundo, que é o avatar da lua. O primeiro foi Ramachandra. Então, a gente começou falando sobre o avatar do sol, que é Ramachandra. Mas Ramachandra, na sequência de avatares, não é o primeiro. E aí depois a gente fala sobre Krishna, e Krishna não é o segundo. Então, é sobre essa ordem que eu estou falando. O que eu quero dizer? Existem encarnações específicas que vêm para matar demônio, e aí Parashurama vem para matar os kshatriyas, e existem outras que vêm para fazer as reformas religiosas. De um jeito ou de outro, a influência vai para todas as áreas, mas alguns têm funções específicas. Então, Krishna vem quando ele é criança, ele vem para matar demônio, que ele mata demônio quando ele é criança. Quando ele fica adolescente, ele mata um rei, que é o tio dele, e aí ele vira rei. Então ele tem uma vida de um camponês, de um vaqueiro. Depois ele tem a vida de um rei. Depois ele tem aquele período, né, aquele momento da batalha de Kurukshetra, em que ele está orientando a Arjuna na quadriga antes da batalha. Então ali ele está assumindo o papel de um mestre espiritual. E aí depois da batalha de Kurukshetra, Krishna abandona o corpo. E aí é um outro passatempo que vai acontecer também quando toda a dinastia de Krishna ela se mata. Mas não é que ela se suicida. Não. É meio que um fratricídio. Todo mundo se mata. Então, todos os irmãos, sobrinhos, tio, todos os netos de Krishna, toda a descendência de Krishna se mata. Menos Krishna e Balarama. Aí Krishna vai para a floresta, toma uma flechada de um caçador, e aí ele abandona o corpo. E Balarama, ele meio que faz ele entra em samadhi. Ele faz uma meditação e naquela meditação ele abandona o corpo. Então, assim, eu estou dando toda essa introdução simplesmente para quê? Para explicar que existe muito mais informação sobre os avatares que não está dentro do livro do Ernest Wilhelm, porque esse não era o objetivo dele também. Os avatares para o Ernest Wilhelm é uma introdução do segundo capítulo. O livro tem mais de 300 páginas, então assim, a gente precisa dar uma adiantada também para chegar nas partes específicas que ele traz os fenômenos astrológicos para a gente estudar e interpretar. Eu vou fazer a leitura aqui de Parashurama, do Graha Sutras, e aí, como eu falei também, semana passada, no último vídeo, o Vitor, ele fez uma observação sobre o passatempo em que Shurkacharya fica cego de um olho. E isso acontece dentro da história de Bali Maharaj e Vamanadeva, que foi a que a gente falou, que é a de Brihaspati, Júpiter. E aí, era isso que eu ia falar também. Brihaspati, Júpiter, ele é o mestre dos devas, o mestre de Indra, o mestre de Surya, o mestre de Mangal, o mestre de Vayu, o mestre de Varuna, o mestre de todos esses deuses. E Shurkacharya é o mestre dos demônios. Beleza, mas ele é um guru também. Ele é um guru e ele está tentando fazer com que os demônios
sejam bem-sucedidos. Mas sejam bem-sucedidos dentro de quê? Dentro do propósito deles. E aí, o que acontece? Shrukacharya é um grande devoto de Shiva. É um grande devoto de Shiva. E Prabhupada, no Bhagavatam, ele reconhece Shrukacharya como o maior de todos os eruditos. Então ele coloca Shrukacharya numa posição superior à posição de Brihaspati, com uma condição específica, pois ele fala que Shrukacharya cometeu um erro e que ele deveria ser realmente rejeitado como um guru. Mas dá para entender a posição de Prabhupada em falar isso, e está certo. Mas a questão aí é que Mahaprabhu, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga, ele vem para dar misericórdia para os mais caídos. Na era de Kali, onde a maioria das pessoas só tem propensões demoníacas. Então, quando a gente pensa em Shrukacharya ele está dando a misericórdia para os demônios, a ação dele é mais exaltada nesse sentido. É uma pena que os demônios não sigam a orientação de Shrukacharya, mas é por não seguir a orientação de Shrukacharya que Bali Maharaj recebe a misericórdia de Vishnu. Então a gente tem que entender tudo de nuances muito sutis. O que, e isso eu já falei várias vezes, quando a gente estava interpretando o mapa, quando a gente estava falando sobre os trânsitos de Vênus, especificamente Vênus, porque é Vênus que é Shrukacharya, é Vênus que é Parashurama, é Vênus que é Lakshmi Devi. E quando a gente pensa em Lakshmi Devi, quando a gente pensa em Vênus mesmo, na tradição Afrodite, pela tradição grega, a gente pensa na beleza, a gente pensa no prazer material, a gente pensa no luxo, a gente pensa no conforto, a gente pensa em vários aspectos do feminino, da feminilidade, da sexualidade, do amor, do afeto. Mas a gente esquece que o mais importante de tudo isso é a devoção. Porque a maior riqueza de Vishnu é a devoção que ele tem a Lakshmi Devi. E a maior riqueza de Lakshmi Devi é a devoção que ela tem para Vishnu. E essa é a relação de Prakriti e Purusha, de Shiva Shakti, de Krishna e Radharani. Então, todo masculino e feminino. E aí, quando a gente se relaciona com a energia material, a gente está tentando assumir a posição de Purusha, porque a energia material é Prakriti. E é aí onde a gente assume o karma, que é a responsabilidade por estar tomando Prakriti para a gente. Então, quando a gente pensa, né, de cozinhar, por que é que a gente oferece a comida? Porque a comida é de Krishna. A comida é dele. A gente come os restos. Então, se a gente entender que tudo é de Krishna, que toda Prakriti é de Krishna, que toda Shakti é de Krishna, que toda energia material é para satisfação dele, aí a vida fica mais fácil. Porque aí a gente entende que, tipo, toda facilidade, toda riqueza, todas as bênçãos materiais que a gente recebe, elas servem para que a gente não precise se preocupar com isso, porque a gente tem as necessidades garantidas para poder se dedicar mais à vida espiritual. Mas aí a gente fica arrumando problema na vida. A gente arruma logo 4 gatos, a gente arruma carro para quebrar, a gente arruma um monte de problema na vida. E é isso. E esquece, tipo, que é só cantar o Mahamantra, é só, tipo, lembrar Shravana, Kirtana, Smarana, Vandana, tipo, escute sobre Deus, cante as glórias de uns mestres espirituais,
se ofereça a fazer algum serviço, né, que beneficie essas almas que estão propagando os santos nomes. Então, tá tudo ensinado, a gente só precisa realmente seguir as instruções. E aí, o que é que tem interessante, né? Tipo, eu estava contextualizando, falando de Vishnu também, mas falando de Shukacharya, de Vênus, para falar de Parashurama e contando várias histórias. Por quê? Porque a história de Parashurama é uma história muito controversa. E justamente, foi isso. Justamente Parashurama é uma encarnação ele é uma força parcial, né? Ele é um Shakti-avesha porque tem uma energia meio interessante, vamos colocar assim, nessa encarnação divina. Então, lendo o texto do Ernest Wilhelm, é o seguinte: Parashurama, Rama com o machado, o avatar de Vênus. Parashurama era o filho de Jamadagni. Devido a algum mau comportamento de sua avó, Parashurama, embora nascido em uma família brahmana de sacerdotes, tinha as qualidades de um kshatriya, de um guerreiro. Aqui a gente já vê que tem alguma coisa. O que acontece? Isso é muito interessante quando a gente pensa também, né, nessa questão de karma de sucessão, né? Por quê? Existe esse entrelaçamento geracional que dentro da astrologia indiana eles viam mesmo como sendo continuidade, né? Então, a casa 9, que é a casa do Dharma, é a casa do pai. A casa 10, que é a casa do Karma, é a casa da fama do pai. Mas, pô, isso é o seu mapa. Então, quer dizer que o seu trabalho é o resultado da fama do seu pai. Então, quer dizer que o que você faz é o que seu pai faz, é o que seu avô faz, é o que, tipo, toda a sua linhagem faz. Então, você faz. Por quê? Porque essa é a fama do seu pai. O que é que aconteceu com Parashurama? Parashurama herdou a maldição da avó que cometeu uma ofensa. E essa ofensa fez com que esse menino, esse Brahmana, que aí Prabhupada dá toda a sequência, né, geracional, e aí depois a gente vai chegar nessa parte no Bhagavatam. Ele era um Brahmana, um menino Brahmana, mas nasceu com a energia de um Kshatriya. A gente vai olhar no mapa, as Nakshatras, elas têm características Brahmana, característica Kshatriya, característica Vaishya e característica Shudra. De acordo com a posição do Sol, da Lua, dos outros planetas, do Amatya Karaka também e do ascendente, você vai saber qual é a maior porcentagem de energia dos Varnas no mapa de cada pessoa. A Lua é o que é especificamente usado para essa análise. Continuando o texto. Era uma vez, no começo da vida de Parashurama, Kartavirya, um rei poderoso e arrogante, que chegou ao ashram, que é estilo o sítiozinho ali, a comunidade, do pai de Parashurama. Ele ficou tão impressionado com a vaca divina de Jamadagni que a roubou. Quando Parashurama descobriu isso, ele perseguiu Kartavirya e matou ele e todo o seu exército sozinho, devolvendo a vacas ao pai. Aqui ele já conta a história bem avançado, bem lá na frente. Então, assim, esse pai de Parashurama, ele recebeu uma bênção, que era uma vaca sagrada, uma vaca tipo estilo camadeno, que dava os desejos das pessoas. Tipo, ela
Ela era uma vaca sagrada, uma vaca estilo uma vaca mágica mesmo, assim. Ela, tipo, realizava os desejos. E esse rei foi lá, viu essa vaca e roubou a vaca. Aí, Parashurama foi lá e matou o rei, e matou o exército do rei inteiro e pegou a vaca de volta. Só que aí, é isso, eu já vou continuar lendo aqui, ó. Seu pai ficou desapontado com ele e o repreendeu por sua impaciência e pelo pecado de matar um rei. Ele pediu a Parashurama que fizesse uma peregrinação de 1 ano aos rios sagrados para se purificar do pecado. 1 ano se passou e Parashurama voltou para casa. Pouco tempo depois, sua mãe, enquanto buscava água nas margens do rio, viu o semideus brincando na água e pensou como ele era bonito. Quando ela voltou, Jamadagni viu com sua mente o pensamento que ela tinha. O pensamento de um homem, o pensamento de um homem, além do marido era bonito, era um pecado. Jamadagni chamou seus filhos e ordenou que eles a matassem. Eles hesitavam em matar a mãe por causa do comando zangado do pai. Jamadagni chamou Parashurama, que era seu filho mais novo, e ordenou que ele matasse sua mãe e os irmãos. Sem hesitar, Parashurama o fez. Jamadagni ficou satisfeito com ele e disse a Parashurama para pedir qualquer benefício. Parashurama pediu que sua mãe e seus irmãos voltassem à vida e que não se lembrassem do que havia acontecido. Ele não era burro, né? De algum jeito ele sabia que ele ia conseguir resolver aquilo depois. Mas tinha um detalhe aí. O que acontece é o seguinte. A mãe de Parashurama, ela era extremamente casta. Extremamente casta. E ela tinha uma castidade tão firme com o marido dela que ela ia buscar água para ele todo dia fazer as cerimônias, porque para ele poder fazer as cerimônias, ele era um brahmana. Para ele poder fazer as cerimônias, ele precisava de água para se purificar, para se banhar, para oferecer, para lavar, para a fernália, tudo. E quem ia buscar essa água era ela. Sendo que ela não levava nenhum vaso. Ela não levava nada. Ela ia para o rio. Quando ela chegava no rio, ela fazia lá um pote de barro cru na hora. E a força da castidade dela fazia com que ela carregasse a água sem o vaso derreter. Nisso, ela chega lá e ela vê um Gandharva. Aqui eles falam que é um deus, né, brincando na água. Ela vê um Gandharva. Um Gandharva é um músico celestial. Nos mundos celestiais tem dançarinas, tem músicos, tem uma diversidade de coisas, tipo no mundo de Indra, nos mundos Vaikunta, em vários mundos tem tipo os artistas transcendentais. E esse era um Gandharva, e os Gandharvas, tipo, o que a gente sabe hoje de ideia do que é um anjo é um Gandharva, porque os Gandharvas eram isso, tipo, eram pessoas, né, com características humanoides, que tinham asas e eram grandes, bonitos, brilhantes, cantam muito bem, tocam muito bem e são muito atraentes, assim, eles são tipo Gandharvas, né? São as Gandharvas, as Apsaras, as Padminis, então são tipo as formas mais perfeitas de beleza, né? Não se aproxima com o que tem em Goloka Vrindavana, mas é o mais belo que a gente pode imaginar. E ela viu esse Gandhava. E aí a mente dela deu uma tropeçada ali. E aí o barro ficou mole. E aí o que foi que ela fez? Ela não tinha como voltar sem água.
E aí ela ficou lá tentando e tentando e tentando e tentando e tentando. E aí o que aconteceu? O marido dela lá estava passando a hora dele fazer a cerimônia e ele tinha que fazer porque ele era um brahmana de casta, então aquilo era uma ofensa muito grande para ele não fazer a cerimônia. E aí ele vai atrás dela e ele fica muito bravo porque ele entendeu. Se ela não está conseguindo fazer a parada de barro é porque ela perdeu a castidade dela. Aí ele fica muito irado. Aí acontece isso. Só que o que acontece? Os filhos não querem, nenhum dos filhos vai matar a mãe, ele fica com raiva de todo mundo. E aí Parashurama, que já era meio destemperado, entrou na viagem e mata todo mundo. Só que ele mata todo mundo e pede para ressuscitar todo mundo. Até aí tudo beleza. Aí, enquanto isso, os filhos de Kartavirya, que é o rei que ele matou porque roubou a vaca, estavam alimentando seu ódio contra Parashurama por matar seu pai. Durante um tempo em que Parashurama estava caçando, eles foram ao ashram de seu pai e mataram o Brahmana. Quando Parashurama ouviu os gritos de sua mãe e viu seu pai morto, ele deixou tudo nas mãos de seus irmãos, pegou seu enorme machado e fugiu do ashram. Naquele momento, ele decidiu matar todos os kshatriyas. E aí tem um detalhe aí. Por quê? Porque Parashurama tem duas armas que ele ganhou do Senhor Shiva, porque ele fez umas austeridades. E aí ele era muito devoto do Senhor Shiva e o Senhor Shiva presenteou ele com duas armas. Uma é esse machado, e é por isso que ele é chamado de Parashurama, porque o nome dele é Rama. Parashu é machado, então é o Rama com o machado. E ele ganha um arco e flecha também. Esse arco e flecha vai virar outra história depois. Aí aqui, Parashurama sai de casa com esse machado para matar todo mundo, vai matar todos os kshatriyas. Parashurama matou todos os 10.000 filhos de Kartavirya, 10.000 reis, 10.000 príncipes ele matou. Mas isso não fez nada para apaziguar sua raiva. Seu orgulho desenfreado não aceitaria insulto, não descansaria até ter punido o agressor. Com seu orgulho como desculpa, ele foi ao redor do mundo 21 vezes, matando todos os kshatriyas, todos os reis, todos os generais, todos os guerreiros. Ele realizou rituais de sacrifício para se purificar dos pecados de matar tantos reis. Dizem que seu objetivo era livrar o mundo dos kshatriyas maus. Os kshatriyas eram os governantes, hein? Aqui não tinha essa divisão. Os reis eram os guerreiros e eram os governantes. Um brahmana de nascimento, ele, né, Parashurama, puniu os kshatriyas que desrespeitavam os brahmanes. Parashurama era muito leal e dedicado ao pai. Vênus é o Graha, planeta de lealdade e devoção. Se Vênus está bem situado no horóscopo, uma pessoa é capaz de grande lealdade e devoção. Parashurama instigou muitas brigas devido ao seu orgulho. O orgulho que é uma característica de Vênus, o mais orgulhoso entre os grahas. O orgulho de Vênus é o orgulho que sabe que todas as pessoas são criadas iguais e, portanto, devem receber tratamento igual. E aí é aqui onde tem a treta de Vênus e Júpiter, de Brihaspati e Shrukacharya. Por quê? Porque Brihaspati é o guru dos deuses e favorecia os deuses. E Shrukacharya fala, quem é que vai falar pelos demônios? Aí é ele que vai, para poder dar uma oportunidade para os demônios de se liberarem. E aí tem uma outra coisa também, né? Por quê? Porque os deuses são imortais e os demônios não. Então, Shiva
dá um mantra para Vênus, para ressuscitar os demônios. Então, Shrukacharya tem um mantra que ressuscita os demônios. É isso. Só que aí rola ainda uma outra treta depois com Júpiter, que ele rouba esse mantra. Cadê? Aqui. Ao receber tratamento ofensivo dos reis malignos de seus dias, Parashurama instigaria uma luta. Se Vênus está bem disposto no horóscopo, um indivíduo tem senso próprio de valor, de orgulho inerente. Indivíduos com Vênus atingidos sofrem com falta de autoestima e, portanto, frequentemente se veem em circunstâncias insultuosas ou degradantes. É difícil imaginar o gentil Vênus sendo associado ao muito cruel Parashurama. Vênus, no entanto, governa o elemento água, que é responsável por proporcionar crescimento. A morte de uma coisa naturalmente leva ao crescimento de outra. Por esse motivo, Saturno, que é a morte, é exaltado em Libra, que é governado por Vênus. As muitas mortes causadas por Parashurama permitiram a mobilidade ascendente e o crescimento de outros de fato, que eram mais merecedores do que os maus kshatriyas, que Parashurama nasceu para matar. O maior uso da morte é o crescimento. Saturno fica exaltado no signo de Vênus. Da mesma forma, na natureza, os mortos produzem o melhor fertilizante. Parashurama passou grande parte de seu tempo realizando ritos que o libertariam do pecado de matar tantos reis. Vênus é o graha que governa essa limpeza, a purificação e todos os rituais com os quais podemos nos limpar da mancha de nossas ações. Então, ó, a gente leu, né, na semana passada sobre Vamanadeva. E tem uma parte que é quando Shrukacharya fala para Vamanadeva, para Bali Maharaj, sobre Vamanadeva, dizendo que Vamana estava enganando ele. E é verdade. Então, olha só o que Shrukacharya falou. No 8º canto do Bhagavatam, no capítulo 19, a partir do verso 29. Compreendendo as intenções do Senhor Vishnu, Shrukacharya, o melhor dos eruditos, imediatamente falou da seguinte maneira ao seu discípulo, que estava prestes a oferecer tudo ao Senhor Vamanadeva. Shrukacharya disse: ó filho de Virochana, este brahmachari, sob a forma de anão, é diretamente a imperecível suprema personalidade de Deus, Vishnu. Aceitando Kashyapa Muni como seu pai e Aditi como sua mãe, ele acaba de aparecer para satisfazer os interesses dos semideuses. Não sabes em que perigosa situação te meteste, prometendo dar-lhe terra. Não creio que essa promessa seja boa para ti. Ela causará grande dano aos demônios. Essa pessoa aparecendo disfarçada de Brahmachari é, na verdade, a suprema personalidade de Deus, Hari, que assumiu esta forma e aqui veio para levar toda a tua terra, riqueza, beleza, poder, fama e educação. Após tomar tudo de ti, ele entregará a Indra, teu inimigo, exatamente as coisas que ele deu para o rei. Terra, riqueza, beleza, poder, fama e educação. Tudo é Shrukacharya que dá.
Prometeste dar-lhe em caridade 3 passos de terra, porém, quando lhe os deres, ele ocupará os 3 mundos. És um patife, não sabes o grande erro que cometeste. Após dar tudo ao Senhor Vishnu, não terá meios de subsistência. Como viverás então? A casa 2, ó. Artha. A primeira casa de Artha garante o quê? As necessidades da vida. Qual é o ciclo através do Kala Purusha? Touro. Quem é que rege? Vênus. Primeira coisa que ele já vai ameaçar. Qual é o maior medo que as pessoas têm? De não conseguir manter a própria vida. Quem é que vai dar esse medo? Vênus debilitado no mapa. Ah, pronto, é isso. Vênus debilitado no mapa, tá certo. Vênus debilitado no mapa dá essa insegurança da pessoa, tipo, como falou também antes, né, o Ernest Wilhelm. Ele fala, a pessoa vai ter crises de baixa estima e vai se colocar em situações muito degradantes, né? Por quê? Porque ela vai ter dificuldade, de alguma maneira, de manter a própria vida. Mas olha o comentário de Prabhupada para esse verso. Bali Maharaj, isso é Prabhupada, hein? Bali Maharaj poderia argumentar que prometera apenas 3 passos de terra, mas Shrukacharya, sendo um brahmana muito erudito, imediatamente compreendeu que esse era um estratagema de Hari, que aparecerá ali disfarçado de Brahmachari. As palavras muda Vartishyashe Katam revelam que Shukracharya era um brahmana pertencente à classe sacerdotal. Esses brahmanas sacerdotais estão principalmente interessados em receber remuneração de seus discípulos. Portanto, ao ver que Bali Maharaj havia colocado em risco todas as suas posses, Shukracharya compreendeu que isso causaria não apenas a ruína do rei, mas também a família de Shukracharya, que dependia da misericórdia de Maharaj Bali. Esta é a diferença entre um Vaishnava e um Smarta Brahmana. O Smarta Brahmana vive interessado em lucro material, ao passo que o Vaishnava só está interessado em satisfazer a suprema personalidade de Deus. A atitude de Shukracharya mostra que, em todos os sentidos, ele era um Smarta Brahmana, interessado apenas em ganho pessoal. Aí Shukracharya continua falando. Vamanadeva primeiramente ocupará os 3 mundos com um passo, então dará o seu segundo passo e ocupará tudo o que há no espaço exterior, e depois expandirá o seu corpo universal para ocupar tudo, onde ele poderá dar o terceiro passo. Certamente serás incapaz de cumprir tua promessa, e penso que devido a essa inabilidade, tua residência eterna será no inferno. Estudiosos eruditos não louvam a caridade, que põe em perigo a própria subsistência de alguém. Caridade, sacrifício, austeridade e atividades fruitivas são possíveis para quem tem condições de subsistir adequadamente. Elas não são possíveis para aquele que não pode manter-se. Portanto, aquele que tem pleno conhecimento deve dividir em 5 partes sua riqueza acumulada, para a religião, para a reputação, para a opulência, para o gozo dos sentidos e para a manutenção de seus membros familiares. Semelhante pessoa é feliz neste e no próximo mundo. Aí tem um comentário de Prabhupada aqui também. Os Shastras prescrevem que se alguém tem dinheiro, deve dividir em 5 diferentes partes tudo o que acumulou. Uma parte para a religião, uma parte para a reputação, uma parte para a opulência, uma parte para o gozo dos sentidos e uma parte para manter os membros de sua família. Entretanto, nos dias atuais, como estão desprovidas de todo o conhecimento, as pessoas gastam todo o seu dinheiro para tentar satisfazer suas famílias. Srila Rupa Goswami ensinou-nos através de seu exemplo pessoal
usando para Krishna 50% de sua riqueza acumulada, 25% para si próprio e 25% para os membros de sua família. O principal propósito de todos deve ser avançar em consciência de Krishna. Isso incluirá Dharma, Artha e Kama. Entretanto, porque os membros familiares esperam algum lucro, a pessoa também deve satisfazê-los, dando-lhes uma porção da sua riqueza por ela acumulada. Este preceito é chástrico. Aí continua Shukracharya falando. Alguém poderia argumentar, uma vez que já prometeste, como irias recusar? Porém, ó melhor dos demônios, ouve-me enquanto falo sobre as evidências do Bhavrachar-shruti, que diz que só é verdadeira a promessa precedida pela palavra Om. Caso contrário, ela é falsa. Os Vedas afirmam que o verdadeiro produto da árvore do corpo são os bons frutos e flores provenientes dele. Mas se a árvore corpórea não existe, não há possibilidade de aparecerem verdadeiros frutos e flores. Mesmo que o corpo se baseie na inverdade, sem a ajuda da árvore corpórea, não pode haver frutos nem flores reais. Quando é desenraizada, uma árvore imediatamente cai e começa a secar. Do mesmo modo, se alguém não cuida do corpo, o qual é tido como inverdade, em outras palavras, se a inverdade é desenraizada, não restam dúvidas de que seu corpo acabará secando. Então aqui, Shukracharya continua argumentando, né, que vai faltar os meios de manutenção da vida para Bali Maharaj. E ele está falando aqui especificamente sobre alimento. Ele continua falando ainda, né, sobre a casa 2 e sobre essas necessidades básicas da vida. Proferir a palavra Om significa afastar-se dos bens monetários. Quer dizer, pronunciando essa palavra, a pessoa livra-se do apego ao dinheiro, porque seu dinheiro lhe é tirado. Ficar sem dinheiro não é muito confortável, pois, nestas condições, ninguém pode satisfazer seus desejos. Ou seja, usando a palavra Om, a pessoa torna-se pobre. Especialmente quando se dá caridade a pobres e a pedintes, não se consegue concretizar a autorrealização, nem o gozo dos sentidos. Aí ele ainda continua. Portanto, a medida mais segura é dizer não. Embora isto seja uma mentira, a pessoa fica completamente protegida, atrai para si a compaixão dos demais e tem plena facilidade de coletar para si mesma dinheiro de outros. Entretanto, se alguém sempre alega não ter nada, torna-se um condenado, pois é um corpo morto, mesmo enquanto vive, ou, estando respirando, deve estar morto. Aí Prabhupada explica aqui que os pedintes sempre se apresentam como não possuindo nada, e isto pode ser muito bom para eles, porque dessa maneira nunca perdem o seu dinheiro e fica-lhes fácil coletar, pois sempre atraem a atenção e a compaixão dos outros. Mas isto também é condenável. Se alguém deliberadamente continua praticando esta mendicância profissional, deve ser tido como morto ainda que respire, ou de acordo com outra interpretação, semelhante enganador deve ser morto enquanto ainda respira. Em relação a isto, existe o seguinte preceito védico: se alguém insiste em se fazer passar por indigente e sai pedindo dinheiro, deve ser morto.
Shukacharya continua. Ao dizer galanteios a uma mulher para mantê-la sob controle, ao fazer pilhérias, por ocasião da cerimônia de casamento, ao procurar ganhar a subsistência, quando a vida está em perigo, ao proteger as vacas e a cultura bramínica, ou ao proteger as pessoas para livrá-las da mão do inimigo, nunca é condenável falar uma mentira. Isso é a concepção de Shukacharya, e ele ainda fala várias vezes, né? Tipo, o melhor dos demônios, né? Ele está se referindo a um demônio. Então a gente tem que entender nesse sentido. Aqui ele não está pregando a autorrealização. Aqui ele está pregando a manutenção da vida. E aí, como o Prabhupada falou, ele está defendendo os direitos materiais dele e da família dele também. Tem vários elementos aqui envolvidos, né? Aí começa o capítulo 20. E já é Bali Maharaj já respondendo para Vamana e entregando para ele os 3 passos que ele pediu. Então isso é para a gente ver, né, de certa forma, que várias vezes, né, Prabhupada mesmo, Krishna mesmo no Bhagavad Gita ele fala, né, para a gente não ficar perplexo com as possíveis contradições dos Vedas. Porque se a gente lê isso isoladamente, como eu fiz, sem interpretação, a gente pode achar que o que Shukacharya está falando está certo. E tem várias passagens dentro do Bhagavatam, dentro das Upanishads e dentro das Puranas, que o objetivo é esse. Por quê? Porque o que Shukacharya está falando aqui vai ser combatido, e vai ser argumentado, e vai ser superado e evoluído. Então a gente não pode pegar a antítese como uma síntese. Isso é uma antítese. E a gente já viu essa antítese, a gente entendeu que ele está defendendo o aspecto de sobrevivência material. Mas, logo na sequência, quando porque ele está falando sobre a suprema personalidade de Deus. Então, quando Bali Maharaj se rende à suprema personalidade de Deus, ele recebe a maior de todas as bênçãos. Maior do que qualquer bênção que Shukacharya poderia dar para ele. Então, a gente tem que entender que, e isso Prabhupada vai falar também mais para frente, né? Chega um momento em que, se o mestre espiritual ele não está favorecendo, ele não está dando essa possibilidade para que o discípulo evolua e avance, o discípulo vai atrás de um outro mestre espiritual. E aí é o que acontece. Bali Maharaj vai se refugiar em quem? Em Vamanadeva, Brihaspati. Então, é um processo gradual, dinâmico, progressivo de evolução. Deixa eu ver se eu acho aqui o verso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou ver se eu acho aqui o verso que Prabhupada fala sobre Shukacharya. É que é muito legal ficar lendo o Bhagavatam. A vontade é de não parar. Mas eu queria achar as partes específicas aqui. Porque as histórias são muito grandes e as histórias vão se amarrando em outras histórias, e aí a gente vai ler história e é muito legal, né? Mas tem muito conteúdo de astrologia para a gente ler, então a gente tem que dar uma focada e aí a gente vai trazendo as histórias ao longo do tempo. É isso, foi muito legal. Hoje, assim, foi realmente interessante. Eu queria fazer essas observações, né? Eu estava meio incomodado com esse aspecto muito impersonalista do Ernest Wilhelm. Então, eu achei muito importante trazer o Bhagavatam e trazer Prabhupada. Também é muito importante, né? Justamente como eu falei no começo, antes de começar a leitura, a gente ter essa consciência dos mestres espirituais e da importância deles, né? Então,
A gente leu na semana passada sobre Júpiter, agora a gente leu sobre Vênus, a gente está vendo o quanto um mestre espiritual é importante na vida do discípulo, né? Determinando mesmo o caminho que esse discípulo pode ou não chegar. Então, tudo em relação ao mestre espiritual precisa ser muito profundamente entendido e realizado, né? Ele não é uma pessoa comum, ele não é uma pessoa que está como a gente assim lidando com a vida material, né? A gente tem que entender essa posição. Então, todas as glórias são para esses mestres espirituais que dedicam a vida deles inteira a dar o exemplo, mas eles dão o exemplo por eles mesmos. Eles dão o exemplo pelo amor e pelo afeto que eles têm ao mestre deles, porque eles sabem que esse é o único processo. Então, não é que eles estão ensinando simples, não é que eles estão dando o exemplo para aparecer o exemplo, não, é eles, é a sinceridade, né? É a verdade, é o êxtase, está acontecendo. Então, como é que a gente pode tentar se inspirar nesses mestres, né? nesse processo de transcendência? Então, fico muito feliz que, através da associação de vocês, eu tenho a oportunidade de fazer esse serviço. Quero continuar fazendo. A internet, às vezes, ela me atrapalha um pouco, mas está fluindo, vai ficar cada vez melhor. E tem coisa boa vindo por aí. Então, mesmo no meio do caos, mesmo no meio de tanta turbulência, de tanta coisa complicada, o inverno vai acabar, né? Sempre as estações do ano passam, assim como tudo passa no céu e o sol volta a brilhar. Esse é o grande ensinamento do Bhagavad Gita, isso é a grande verdade transcendental. Enquanto a gente estiver nesse mundo, dentro desse universo material, tudo é transitório. Então a gente não pode se deixar. A gente se abala, né? Mas a gente tem que sempre tentar se reorientar, se reerguer, se alinhar e seguir com um processo que é individual, voluntário e amoroso, de procurar pelos nossos próprios defeitos e corrigir esses defeitos e oferecer honra a todas as outras pessoas. É isso, e cada dia que a gente puder fazer um pouquinho já vai ser muito bom. Então, boa noite para todo mundo. Foi um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Até mais. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyanatimirandasya Gyanam Gyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Até mais. Hare Krishna.